Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. Pedimos que você curta, compartilhe, comente o nosso conteúdo, pois assim possa chegar a muitas outras pessoas. Hoje nós vamos falar novamente do personagem Jacó e Esaú. Você pensou que tinha acabado, né? Mas o assunto é tão importante, tem tanta riqueza, que houve a necessidade de nós termos outro programa a respeito desses personagens. Hoje estamos novamente aqui com o pastor Tiago, pastor Marcos. O texto que servirá de base, que nós vamos ler, está em Gênesis, no capítulo 33, no versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-lhe sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Que maravilha, não é, pastor Tiago? Agora, o encontro de Esaú e Jacó. Comente sobre esse encontro maravilhoso. Paz do Senhor, Edilei. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcos. E nós estendemos essa saudação ao Senhor e à Senhora que estão conectados conosco. O interessante dessa passagem é que a palavra ela menciona que Esaú, por determinado momento, ele quis tirar a vida, ele tentou contra a vida do seu irmão Jacó. Mas quando o Senhor ele providencia este encontro, ele providencia esse momento onde há uma reconciliação, há um quebrantamento, é sinal e mostra de forma profética um amadurecimento da igreja, onde uma disputa antiga ou as questões da carne, elas são superadas, elas ficam para trás, né, mostrando inclusive a transformação que Jacó viveu. E que transformação. Né? E passa então a edificar altares, a adorar, né, a pacificar como homem transformado, como nova criatura, hoje a igreja, né, em Cristo Jesus. E o que nos chama a atenção é que a igreja fiel, a igreja que vai ser arrebatada, né, ela volta então a edificar altares e não luta por algumas coisas que são desta vida ou por algumas coisas que podem soar como materiais. Mas o intuito da igreja é viver para o noivo. É verdade. É viver para o momento do arrebatamento. Interessante é que nesse encontro que acontece, Esaú até, né, pastor Marcos, propõe que ele ajude, vão comigo, né? E Jacó disse, não, eu vou ao passo do rebanho, porque ele estava com vacas de leite, diz a Bíblia, o gado, ele estava com crianças, com idosos, né? Então ele tinha ali todas as pessoas que estavam com ele, então ele tinha que ir devagar. Ele já não era mais como Esaú, ele não tinha o perfil de Esaú, ele era um homem que foi chamado por Deus, passou por um processo, né, de transformação ali, naquele lugar chamado Peniel, e agora ele vai devagar, seu passo era mais lento. Não é isso, pastor Marcos? Comente sobre esse assunto. Pai do Senhor, Edilei, Pai do Senhor, Tiago, os ouvintes que estão participando conosco desse programa. Conforme falamos no programa anterior, Jacó ele foi tocado pelo anjo na coxa. E depois daquele toque, ele começou a manquejar da coxa, diz a Bíblia. Então o caminhar dele não era o mesmo. Era diferente. Era diferente. E que nos chama a atenção é que antes desse encontro de Jacó com Esaú, diz a Bíblia que Esaú estava furioso com Jacó. Sim. Tanto é verdade que diz a Bíblia que ele juntou 400 homens para ir de encontro a Jacó. Então aquele encontro, ele tinha tudo para ser o encontro pior possível, né? Só que Jacó, quando ele foi tocado, mudado pelo anjo, pelo Senhor, nós vemos que ele foi, mas foi debaixo de uma orientação de Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. E que nos chama a atenção no texto, Edilei, que no capítulo 32, verso 22, que antes de Jacó se encontrar com Esaú, diz a Bíblia que ele se levantou naquela mesma noite e tomou a sua família e juntos passaram o val de Jaboque. Nós vemos a preocupação de Jacó com a sua família. Ele sabia que aquela luta era dele. Então a sua família, a preocupação dele era preservar a sua família, porque ele sabia que o seu irmão estava furioso. Então a preocupação dele em preservar a família, depois ele se encontra com o anjo, para só então ele se encontrar com o seu irmão.
A palavra fala que quando ele avista Esaú de longe, ele, antes de ter com Esaú, ele se inclina, ele se dobra 7 vezes. Sim. Ele não vai de qualquer jeito, porque ele sabia que havia ali uma fúria, né? Mas o Senhor, ele é tão perfeito que surpreende, que o encontro, como o pastor Marcos colocou, que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para trazer à tona as diferenças, ele se torna comunhão, ele vira uma bênção, né? Verdade. Nós podemos até aplicar isso, né? Antes de nós conhecermos o Senhor, depois desse encontro que nós tivemos com o Senhor, porque Jacó teve um encontro com o Senhor ali em Peniel e tudo na vida dele mudou, já falamos sobre isso. Depois desse encontro, tudo na vida ficou diferente. E a forma com que ele enfrenta aquilo que era o temor dele era outra coisa, era diferente, ele estava confiante, ele tinha o Senhor com ele. Da mesma forma, hoje, depois que nós encontramos o Senhor, tivemos um encontro com Ele, depois que o Senhor mudou a nossa vida, nós enfrentamos adversidades, não é verdade? A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, né? Mas o Senhor está conosco. Agora nós fomos transformados, nós temos uma experiência com o Senhor. E aí, nós sabemos como enfrentar as adversidades. Pastor Tiago. Me vem à memória aqui agora a passagem de apóstolo Paulo, não é? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós ouvimos nos últimos dias uma colocação que diz que o homem, ele vive para morrer e morre para viver. Sim. Né? Apontando justamente para transformação. E foi o que Jacó viveu, né, diante de toda a sua trajetória, quando ele passa por Peniel, quando ele passa pelo Val do Jaboque, né, o encontro em que ele tem, onde o velho homem ele morre, onde o suplantador fica para trás e se nasce então Israel, o príncipe com Deus. Né? E esse encontro, né, a paz, podemos dizer assim, a paz que houve nesse encontro, né, as expectativas elas foram superadas justamente porque houve essa transformação. Porque Jacó ele conseguiu compreender que a bênção dele, ela ia muito além do que diz respeito à primogenitura, da troca ou da negligência de Esaú, mas sim naquilo que Deus havia preparado no plano eterno para ele. Outra coisa interessante é a pergunta que Esaú faz a Jacó, né? Quem são esses? Quem são esses, né? Quando ele vê 11 filhos, né? 11 filhos que Benjamim ainda não tinha nascido, né? Ele vê 11 filhos, ele vê um rebanho enorme de ovelhas, de gado, ele vê toda aquela prosperidade. Esaú pergunta, o que é tudo isso? Quem são esses? Aí Jacó responde, né? O Senhor tem me dado muito, o Senhor tem me prosperado. Então assim, nós vemos duas coisas aqui importantes. O Senhor abençoou a vida de Jacó naquilo que é o material, não faltou para ele, Deus prosperou, mas muito mais do que isso. Ele vinha agora trazendo uma bênção, né? Ele vinha trazendo uma experiência com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, né? O seu Deus, né? O Deus a quem ele escolheu servir. Interessante, pastor Edilei, que o fiel, ele sempre será abençoado pelo Senhor. A palavra nos fala que quando o encontro finalmente se deu entre Jacó e Esaú, o texto fala que Esaú correu-lhe ao encontro de Jacó, o abraçou e se lançou ao seu pescoço e choraram. Então nós vemos que Deus, ele tem poder para mudar todas as coisas. Ele mudou aquela história, ele transformou tanto o coração de Jacó como o coração de Esaú, porque o intento que havia no coração de Esaú era um intento de morte, mas ali eles se abraçaram, choraram, e ali o nome do Senhor foi glorificado, porque não houve morte ali naquele momento, mas houve a reconciliação de uma família que estava dividida. Que cena, né? Que a gente pode até imaginar, né? Esses dois irmãos que estavam com essa indiferença, né? Essa indiferença. Que cena, né? A gente contemplar, né? Os dois agora se abraçando. Quem olhava e via Esaú e Jacó estão se abraçando
e se beijando, porque agora o Senhor mudou a história desses homens. E quantas vezes, né, a gente ouve muitas vezes palavras mal colocadas que ferem, e muitas vezes as pessoas tentam usar de coisas impulsivas, mas o importante é confiar no Senhor, orar, pagar um preço e deixar Deus agir diante de todas as coisas, né? Ao invés de criticar, de usar de coisas ruins, o papel do fiel, aquele que foi transformado pelo Senhor, é orar, descansar no Senhor e deixar Deus agir, né? Deixar ele ir à frente, Ele né? ir à frente. E outra coisa interessante é a angústia que saiu do coração de Jacó. Porque esse tempo todo que ele viveu em Canaã, esse tempo em Harã, melhor dizendo, esse tempo todo que ele viveu na casa de Labão, esses todos os anos que trabalhou para Labão, esse retorno, ele estava no coração: eu preciso me reconciliar com meu irmão. Eu não estou bem com meu irmão. E aí, depois do encontro que ele tem com o Senhor, tudo isso saiu. Interessante. Não, interessante é que por muitas vezes nós observamos, né, que o inimigo ou que as lutas dessa vida, elas tentam plantar coisas no coração do homem que nós podemos chamar inclusive de raiz de amargura. Sim. Né? Que trazem feridas. Isso é um grande mal das igrejas, né? Que e trazem corações das pessoas que estão em igrejas, né? Raiz de amargura, né, Tiago? Que trazem dor, né? Trazem sofrimento. E a palavra do Senhor, né, em Hebreus, ela diz o seguinte: segui em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o perdão, essa libertação que foi alcançada ali naquele encontro, ela nos remete a justamente isso, né? A santificação, para que pudessem, ou para que Jacó, né, pudesse de fato viver a plenitude da bênção que Deus havia estabelecido para ele. Não dava para ele viver a bênção que o Senhor preparou para ele, sendo que ele não estava bem com o irmão. É isso que o pastor está colocando. Pelo menos assim, podemos dizer que a parte dele ele fez, né? Exatamente. A parte Isso dele foi ele fez. tão bom que Esaú perdoou, né? Me lembrei daquele texto: como pode amar a Deus que você nunca viu e não amar o seu irmão que você vê? Se você não ama o irmão, como vai amar a Deus que você nunca viu, né? Exatamente. Então este foi o nosso programa Personagens Bíblicos. Nós agradecemos a sua audiência. Nós pedimos mais uma vez que compartilhe, comente o nosso conteúdo. Nós assim encerramos aqui desejando a todos a paz do Senhor Jesus.